de praxe, digo umas palavras para não quebrar o clima, mas realmente o tema, eu uso a mesma palavra, instigante. O palestrante com qualificativos que certamente nos abrilhantará e será mais uma ocasião que o Dr. Juliane nos prova que a ciência do Rio Grande do Sul e brasileira, com outros convidados que trouxe, tem futuro, tem presente e certamente é um estímulo para muitos que estão aqui no Brasil fazendo ciência e não nos abandonem para ir a outros centros. É claro que isso não se aplica a não ter inter-relação com outros centros, mas dá para fazer ciência no Brasil também. Não é minha intenção me estender, porque não é o meu papel e nem seria usufruir do valioso tempo do nosso palestrante. Mas quero agradecê-lo por aceitar vir nos dar a sua experiência. Se trata de um palestrante com muitos prêmios, que o acadêmico professor Juliane vai explicitá-los, e reviso sempre na internet sobre os palestrantes que eu não tenho vínculo. E me surpreendeu a produção e, inclusive, a capacidade de comunicação vamos dizer assim, no jornalismo leigo, em que várias apresentações, como em que lugar do cérebro fica a memória, porque os humanos têm Alzheimer e os cães não, uma série de estímulos para aproximação a esse aspecto. Mas, realmente, as pesquisas em animais, a valorização dos astrócitos, uma série de coisas que serão certamente secados na apresentação, nos estimula muito e esperamos tirar o proveito que já está patente. Obrigado, doutor Juliane, por nos fazer dessa reunião uma reunião que está se consagrando como uma reunião ápice dentro das atividades da nossa academia. Sou abordado muitas vezes perguntando sobre a academia em cima da curiosidade desse trabalho de ciência e tecnologia. Portanto, desejo com essas palavras que mantenhas o entusiasmo e nos dê essa sequência futura do ano 22 com o mesmo patamar que vem sendo que foram as anteriores. Portanto, paro por aqui, passo a palavra ao Dr. Juliane e daremos continuidade à reunião. Muito obrigado, presidente. É uma satisfação chegarmos a mais esse encontro de Ciência e Tecnologia da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Hoje, como foi colocado, já um tópico assim, muito interessante, se vê pela presença bem maciça, né, dos nossos acadêmicos. Aqui eu registro a presença também do professor Diogo Souza, que até possibilitou esse contato aí com o professor Eduardo Zimmer, que é o nosso palestrante de hoje, vai falar sobre novos marcadores para identificação precoce da doença de Alzheimer, e ele é professor adjunto do Departamento de Farmacologia da URGS e é membro afiliado da McGill University no Canadá, tem mestrado e doutorado em bioquímica aqui na URGS, com doutorado sanduíche no Canadá, é orientador dos pós-graduação em bioquímica e também de farmacologia da URGS, é um membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e trabalha nessa área que envolve o entendimento da comunicação entre neurônios e outras células do tecido nervoso na doença de Alzheimer. Então, ele tem mais de 70 publicações em revistas internacionais e, como o professor Lavins comentou, tem inúmeros prêmios, né? O prêmio da Alzheimer Association, vários Travel Awards, e realmente, assim, já na sua
apesar de ser bastante jovem, já tem uma série de registros muito importantes aí no seu currículo. Eu queria, então, agradecer ao professor Eduardo Zimmer por ter aceito o nosso convite e passar a ele a palavra e dizer que, ao final, nós vamos ter uma parte de perguntas e respostas aí. Fiquem à vontade para interagir com o nosso palestrante ao final da sua apresentação. Professor Eduardo Zimmer, muito obrigado, em primeiro lugar. Professor Juliane, agradeço muito pelo convite. Me sinto muito honrado de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui para vocês. Fico muito feliz que um dos mentores da minha vida acadêmica está aqui, o professor Diogo, e vai ser um prazer estar falando para vocês. Vocês enxergam a minha tela? Sim. Maravilha. Então, vou começar agradecendo mais uma vez, obrigado pelo convite, falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, um pouquinho sobre esses novos biomarcadores para identificação precoce da doença de Alzheimer. E para começar a falar sobre isso, eu quero começar com um dado que é bastante alarmante, né? Esse é o relatório mundial da doença de Alzheimer de 2021. Eu tive a honra de ser um dos convidados para escrever esse relatório mundial, um relatório que conta com cerca de 150 pessoas do mundo todo, e a gente juntou tudo o que a gente sabia sobre a doença de Alzheimer nesse relatório de 2021 e chegou a esse dado que é um dado bastante alarmante, né? Baseado em dados de diversos países, a gente chegou a esse número aqui, né? Estima-se que 75% das pessoas vivendo com demência ainda não foram diagnosticadas corretamente, né? Isso equivale a 41 milhões de pessoas no mundo todo, né? Então, esse é um dado extremamente alarmante. Quando a gente vem para o Brasil, basicamente a gente tem essa mesma estimativa, né? Esse é um artigo, uma correspondência na Lancet da Creuza Ferri, que é uma psiquiatra e epidemiologista da USP, onde eles estimaram que 77% das pessoas vivendo com demência no Brasil não foram diagnosticadas. Então, a gente tem um problema muito alarmante em termos de diagnóstico dessas doenças, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Bom, falando um pouquinho mais dessa parte epidemiológica da doença, esse é um gráfico que eu gosto bastante. É um gráfico que exemplifica aonde a gente está indo com a doença de Alzheimer. Isso que a gente tem aqui são as causas de morte nos Estados Unidos entre 2000 e 2019, né? Olha o que aconteceu com o HIV. Uma redução de 65%. Né? O que aconteceu com isquemia cerebral, com AVC? Redução de 10%. Né? Por quê que, ao longo dos anos, as causas de mortes por essas condições estão reduzindo? Né? Basicamente porque a gente começou a entender essas condições melhor, a gente tem estratégias farmacológicas para tratar essas condições. O caso do HIV aqui é muito claro, né? E o dado que a gente tem em relação à doença de Alzheimer é realmente assustador. Entre 2000 e 2019, a gente teve um aumento de 145% nas mortes causadas pela doença de Alzheimer. Né? Como eu comentei, é realmente bastante assustador. Opa, acho que vocês viram minha tela aqui. Deixa eu tirar para cá. Bom, se a gente falar um pouquinho, continuando em prevalência, o que a gente sabe atualmente é que 1 em cada 9 dos indivíduos com mais de 65 anos tem ou vão desenvolver a doença de Alzheimer. A gente subiu um pouquinho para 85 anos, a gente tem 1 em cada 3. Tá? E a gente está falando aqui da fase clínica da doença de Alzheimer, onde os indivíduos, os pacientes, eles manifestam os sintomas da doença de Alzheimer. Né? Então, realmente, a prevalência é muito alta. Para a gente entender onde é que a gente está indo em termos de pesquisa na doença de Alzheimer, a gente tem que falar um pouquinho das mudanças em termos de diagnóstico diferencial da doença de Alzheimer. Tá? E eu vou começar falando do primeiro critério de diagnóstico. Né? Eu chamo de 3 décadas de diagnóstico da doença de Alzheimer,
E o primeiro, ele é lá de 1984. Né? E era um critério diagnóstico proposto para diagnosticar a doença de Alzheimer, que a gente só tinha a confirmação do diagnóstico depois de uma análise pós-mortem para identificação das duas características neuropatológicas da doença de Alzheimer. Né? Que a gente conhece muito bem, são as placas de beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares compostos pela proteína tau hiperfosforilada. O que acontece é que essas proteínas, elas acabam se tornando insolúveis e acabam sendo como grumos no cérebro desses indivíduos. Então, nessa época, o diagnóstico ele era um diagnóstico de possível ou provável doença de Alzheimer, que era confirmado só depois que o paciente vinha a óbito e se identificava placas de beta-amiloide e esses emaranhados neurofibrilares no cérebro do paciente. Né? Uma coisa importante dessa época é que era uma doença de sim ou não. Né? Não existia essa ideia que a doença poderia ser uma doença, que existiria uma fase biológica da doença, antes dos sintomas. Né? O paciente tinha ou não a doença de Alzheimer. Isso começou a mudar 27 anos depois. 27 anos depois, a gente tem um critério proposto pelo Instituto Nacional de Envelhecimento do NIH dos Estados Unidos, junto com a Associação de Alzheimer dos Estados Unidos, que alterou um pouquinho o entendimento sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer. Esse critério é um critério que foi proposto em 2011 e ele inclui duas coisas importantes. Uma, biomarcadores. Segundo, começa a tratar a doença como um contínuo, onde a gente tem uma fase da doença que é assintomática. Tá? E a gente vai falar bastante dessa fase pré-clínica, dessa fase sintomática da doença de Alzheimer. Bom, obviamente, quando a gente fala de biomarcadores na doença de Alzheimer, a gente volta para as características neuropatológicas clássicas, placas de beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares. E isso tudo começou a ser possível em 2004. Tá? 2004, esse é um artigo publicado pelo Bill Clank, pelo Henry Engler, que é aqui do Uruguai, pela Agneta Norberg, e que foi um artigo que basicamente mudou tudo e nos deu a possibilidade de identificar as placas de beta-amiloide em indivíduos vivos por um exame de imagem. Tá? E foi o desenvolvimento desse radiofármaco aqui. É um exame feito com tomografia por emissão de pósitrons, que a gente chama de PET-scan, utilizando o PIB, que é um composto que tem afinidade por placas de beta-amiloide. Então, o que a gente tem aqui é um paciente controle, um paciente cognitivamente saudável. Né? Vocês podem ver, ele é todo azulzinho, indica que tem baixa captação. E aqui a gente tem um paciente positivo para placas de beta-amiloide. Um paciente, quanto mais vermelho, maior a quantidade de placa de beta-amiloide que esse paciente tem no cérebro. Então, pela primeira vez em 2004, a gente conseguiu identificar, conseguiu ver placas de beta-amiloide em indivíduos vivos. Isso foi lá em 2004, cerca de 10, 12 anos depois, a gente fez o primeiro diagnóstico diferencial de um paciente aqui em Porto Alegre. Né? Hoje em dia a gente tem dois lugares que fazem esse diagnóstico, o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e o Hospital de Clínicas de São Paulo. Né? E esse é o primeiro paciente que foi identificado em colaboração com a professora Cristina Matsushita, que é a médica nuclear, e o professor Jadson Costa da Costa. Né? Então, uma tecnologia que atualmente existe aqui em Porto Alegre, existe aqui no estado. Bom, 2004, a primeira vez que a gente viu placas de beta-amiloide, que é a principal característica neuropatológica da doença de Alzheimer, em pacientes vivos. Em 2014, esses radiofármacos começaram a ser aprovados pelas agências americanas e europeias. Né? A gente tem 3 aprovados atualmente, pela Anvisa e pelo EMA, né? O Neurasec, o Amvid e o Visa-Mil. Isso, lá em 2004, já estavam os 3 aprovados. Em dezembro de 2021, a gente teve o Neurasec aprovado pela Anvisa e disponível para uso no território nacional. Então, a gente tem um exame de imagem aprovado pela Anvisa que
que permite identificar placas de beta-amiloide em pacientes, né? Bom, primeiro, então, a gente fala da introdução dos biomarcadores, segundo, a ideia de que a doença é um contínuo, né? E a ideia que a doença é um contínuo é que existe uma cascata de alterações que podem ser seguidas conforme a doença vai progredindo, tá? E o início dessas alterações, ele ocorre numa fase onde o paciente ainda é completamente assintomático. Então, o paciente não tem sintoma nenhum e ele pode ser positivo para placas de beta-amiloide, que indica que ele está potencialmente com maior risco de desenvolver a doença. Bom, 84, 2011 e em 2018 a gente teve a movimentação mais audaciosa do NIH e da Alzheimer's Association, onde eles fazem uma dissociação completa, e esse é um critério de diagnóstico para pesquisa clínica, uma dissociação completa entre a parte biológica da doença e a parte sintomatológica da doença. A parte sindrômica e a parte biológica são completamente divorciadas nesse critério de 2018. Né? A gente chama de critério biológico da doença de Alzheimer. Tá? Como é que esse critério funciona? Para a gente entender esse artigo publicado em 2018. Ele funciona da seguinte maneira. Né? É um sistema que foi criado que a gente chama de ATN. A significa amiloide, T significa tau e N significa neurodegeneração. Essa proposta, ela simplesmente dicotomizou cada uma dessas letras. Então, o paciente pode ser amiloide positivo ou amiloide negativo. Tau positivo, tau negativo. Neurodegeneração positivo, neurodegeneração negativo. Tá? E o que acontece? Se o paciente é amiloide positivo, somente a gente sugere que ele tem uma alteração patológica que sugere a doença de Alzheimer. A gente não está falando aqui de sintoma nenhum, a gente está falando simplesmente de positividade para biomarcadores. Tá? Entretanto, se o paciente é A positivo e T positivo, amiloide e tal, ele já é um paciente que tem a doença de Alzheimer. Se o paciente é A positivo, T positivo e N positivo, ele também é um paciente que tem a doença de Alzheimer. E esses pacientes todos estão no contínuo da doença de Alzheimer. Tá? Baseado nesse critério, a gente tem uma longa fase que os estudos indicam que é de 20 a 30 anos antes dos sintomas que a patologia começa a acontecer no cérebro. Então, esses indivíduos eles são amiloide positivo 20 a 30 anos antes de se apresentarem os primeiros sintomas. Isso que esses estudos atuais sugerem. Tá? Bom, só para a gente recapitular e entender bem essa parte, sistema ATN. O que a gente consegue fazer com biomarcadores? Avaliar placas de beta-amiloide, seja por imagem, seja por avaliação de amiloide no líquor, né? Uma punção lombar. Mesma coisa para T, a gente consegue ver tau por um exame de imagem, e a gente consegue ver tau por marcadores de fluido licóricos, e a neurodegeneração a gente tem a opção do FDG-PET, que é o exame de PET com glicose marcada, é o exame de PET scan mais utilizado, né? Primeiro dos exames a ser desenvolvidos, ou a ressonância magnética estrutural, a gente consegue ver uma atrofia cerebral e usar para avaliar se esse paciente tem neurodegeneração ou não. E a gente pode utilizar um biomarcador que foi desenvolvido agora, que se chama neurofilamento, que é um biomarcador que indica se a gente tem um dano nos axônios, né? E é um indicador de neurodegeneração. Então, a gente tem essas três categorias, elas são dicotomizadas, A+, A-, T+, T-, N+, N-. E a partir daí a gente tem toda uma caracterização desse paciente baseado, desse indivíduo, né? Porque ele pode ser um indivíduo sem sintomas, baseado nesses biomarcadores. Bom, antes de continuar, eu gostaria de fazer um adendo bastante importante, né? Esse é um artigo que eu não vou comentar sobre esse artigo hoje, mas eu gostaria de trazer porque eu acho que
ele traz um tema muito importante de ser debatido com os colegas, né? Ele é um artigo publicado pela gente agora, março de 2022, mês passado, onde a gente propõe que essas dicotomizações, positivo e negativo, elas não são o suficiente, né, para a gente entender a doença. A gente propõe um modelo trinário, que a gente chama. Isso já acontece em pré-diabetes, pré-hipertensão, a gente tem um borderline definido, a gente propõe essa utilização com esses biomarcadores, mas eu trago esse artigo para enfatizar esses 3 rapazes aqui, esses 3 jovens, o João Pedro Ferrari Souza, o Andrei Bigger e o Wagner Brum. Os 3 são alunos de medicina e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e os 3 são alunos do programa MD-PhD. Eles fazem o curso de medicina e, ao mesmo tempo, são doutorandos no meu grupo. Né? Estão publicando, lideraram um artigo de bastante relevância na literatura. O João Pedro está em Pittsburgh, o Wagner está em Gotemburgo, o Andrei está aqui comigo atualmente, e eles fazem o curso de medicina ao mesmo tempo que eles fazem o doutorado, o programa MD-PhD de pesquisa médica da CAPES, e é uma pena que esse programa foi extinto. Né? A gente tem jovens talentos que, quando terminam a graduação, podem terminar a graduação como médicos cientistas, né? E é um apelo que eu acho que a gente precisa nos reunir e conseguir fazer que esse programa volte a existir, para não perder esses talentos que podem fazer, durante o curso de medicina, o seu doutorado. Bom, só um adendo, a gente não vai falar sobre eles, eu gostaria muito de ressaltar os 3 e a importância do programa MD-PhD, que eu acho que é um programa que, em algum momento, precisa retornar. Bom, a gente comentou bem sobre esses biomarcadores, comentou bem sobre prevalência, e agora, provavelmente, eu vou trazer o dado que é mais alarmante. Né? Esse é um artigo de agora, janeiro de 2022. Tá? Utilizando esses biomarcadores de amiloide, tanto de imagem quanto de líquor, um artigo com 19 mil indivíduos, tá, de vários países, várias cortes, indicou que 25% dos indivíduos com mais de 65 anos, cognitivamente saudáveis, neurologicamente saudáveis, são positivos para amiloide no cérebro. A gente está falando de 1/4. Se a gente pensar só no Brasil, que segundo o IBGE tem 37 milhões de pessoas, a gente está falando de 10 milhões de pessoas que são amiloide positivo e não sabem. É uma prevalência extremamente grande. Bom, esse estudo é um estudo, obviamente, que utiliza exames de imagem ou avaliações no líquor. Né? E para um país como o Brasil, 200 milhões de pessoas, a gente não tem como fazer um exame de imagem de PET, que envolve um acelerador de partículas, que envolve produção de radioisótopos, radiação de alta energia, né? Ou fazer uma punção lombar em todas as pessoas com mais de 65 anos. Né? A gente tem um problema de custo e um problema de escalabilidade. Né? Esses exames são essenciais para a gente seguir o paciente, mas para fazer um diagnóstico massivo, escalável, num país como o Brasil, as pessoas com mais de 65 anos, para 10 milhões de pessoas, a gente não pode depender desses exames. Tá? Tudo começou a mudar com o desenvolvimento desse equipamento aqui. Tá? Esse equipamento, vocês já devem ter ouvido falar em exames de imunoensaio, né? A gente chama de ELISA. Né? Muitas das técnicas laboratoriais que a gente utiliza para fazer exame de sangue normais utilizam essas técnicas de ELISA. Né? E esse equipamento aqui se chama SIMOA, Single Molecule Array. O que ele faz? Ele é uma técnica de ELISA, mas dentro de cada pocinho, ele tem vários pocinhos. Tá? Então, ele consegue ter uma sensibilidade muito mais alta do que os outros aparelhos de ELISA. Foi desenvolvido por essa empresa aqui que a gente chama, que é a Quanterix. Tá? Esse equipamento foi desenvolvido, né? E a grande revolução começou em março, abril de 2020. São 3 artigos bastante importantes.
duas Nature Medicine e uma Lancet Neurology, onde mostram que a gente consegue identificar se o paciente tem placa de beta-amiloide no cérebro ou não com um exame de sangue. Aí a gente começa a mudar completamente em termos de escalabilidade. Esses 3 estudos, né, não publicados nessas revistas, né, eles mostram que acabou sendo muito disruptivo a possibilidade de a gente fazer diagnóstico de placa de beta-amiloide em larga escala com um simples exame de sangue. Né? Esses 3 artigos eles são de março a abril de 2020. A gente fez a nossa primeira contribuição em dezembro de 2020. Na verdade, esse da Lancet Neurology é um artigo que tem diversos neurologistas brasileiros, né, no artigo, e eu acabei participando do primeiro com o Simon em dezembro de 2020, onde a gente conseguiu identificar que o neurofilamento que eu falei para vocês, que é um marcador de dano axonal, no sangue, os níveis de neurofilamento no sangue, consegue identificar se o paciente se correlacionam tanto com placas de beta-amiloide quanto emaranhados neurofibrilares de tau no cérebro. Essa aqui foi a minha primeira contribuição utilizando esses marcadores ultrassensíveis. Bom, como a ideia é falar de novos marcadores, todo mundo sabe que Alzheimer é associado com amiloide, com tau, e eu trouxe um pouquinho da novidade a partir de agora. Obviamente, a gente falou de novidade tecnológica, de um equipamento que permite que a gente avalie essas concentrações no sangue, né, que a gente consegue, tem um grande... É muito disruptivo a gente pensar nessas avaliações em larga escala, né, mas a área segue se movendo. Né? Por quê? Porque mesmo que a gente identifique alguns pacientes que são positivos para amiloide, às vezes esses pacientes não evoluem para a fase clínica da doença. Né? E a gente segue tentando entender o porquê que aquele paciente não evolui. Né? E o outro evolui tão rápido. Né? E esse é um artigo muito recente, publicado pelo Harold Hampel, o Jarvey Cummings, o Kai Blennon, o Pengal, Clifford Jack e André Vergallo, que são nomes muito importantes da área, e eles propõem uma nova letrinha nesse sistema. Né? Em vez de ser amiloide tal e N, eles propõem amiloide tal X e N. E o X eles sugerem que podem ser vários biomarcadores candidatos que a gente vem estudando na doença de Alzheimer. O principal deles seria a neuroinflamação, que é um processo que parece que se cronifica em doenças como a doença de Alzheimer. E quando a gente fala de neuroinflamação no cérebro, a gente começa a abrir um guarda-chuva muito maior e começa a entender que o cérebro é muito mais do que só neurônios. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a nossa região mais complexa e mais evoluída, que é o córtex cerebral, que é 82% da nossa massa cerebral, ela tem 16 bilhões de neurônios e 69 bilhões de células da glia. Então, olha só, a região que faz a gente ser humanos, que nos torna tão especiais, é uma região que tem muito mais célula da glia do que neurônio. Né? E, obviamente, essas células da glia são muito responsáveis por esse processo de inflamação que ocorre no cérebro. A gente está falando, basicamente, de duas células. As células microgliais, que a gente chama elas de os macrófagos do cérebro, né? São os sentinelas que protegem o cérebro. Do astrócito, que é uma célula extremamente abundante no cérebro e que faz parte do conceito atual de sinapse. Hoje em dia, quando a gente fala de sinapse, a gente tem um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico e um astrócito junto. A sinapse, hoje em dia, é o que a gente chama de sinapse tripartite, né? São 2 neurônios e um astrócito. E o oligodendrócito, que tem um papel mais de mielinização nos axônios. Né? Mas essas duas aqui, as células microgliais e os astrócitos,
estão diretamente associados com esse processo de inflamação que a gente vê no cérebro. E, mais uma vez, né, essas evoluções dos exames de imagem permitem que, com 2 radiofármacos e PET, a gente consiga avaliar ativação microglial no cérebro e reatividade astrostática, né? Então, com o PK-111-95, um radiofármaco que a gente tem aqui no Brasil também, a gente consegue ver todo esse vermelhinho aqui, comparado com o paciente controle, né, com o indivíduo saudável, um monte de microglia ativada. Mesma coisa ocorre com a reatividade dos astrócitos. A gente consegue ver esse processo ocorrendo no cérebro de indivíduos que têm a doença de Alzheimer, né? Bom, estou falando bastante de biomarcador e agora eu vou entrar, como a gente está no seminário de ciência e tecnologia, eu vou entrar na parte realmente de descoberta científica que a gente tem estado envolvido nos últimos anos. E para falar disso aqui, a gente precisa falar de uma coisa bem importante, né? Como a gente está falando do diagnóstico biológico da doença de Alzheimer, como foi proposto pelo NIA em 2018, a gente está falando de identificar patofisiologia da doença confiando nos biomarcadores, né? Essa é a capa de um dos nossos artigos, onde a gente fala sobre esses biomarcadores, e a conclusão que a gente chega é que é muito importante, se a gente vai confiar nos biomarcadores, que a gente tenha a interpretação biológica correta desses biomarcadores. Sem a interpretação biológica correta desses biomarcadores, a gente pode ter um problema para descobrir algum, por exemplo, tratamento eficaz na doença de Alzheimer, por exemplo. E eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que a gente tem estudado particularmente, e vou trazer para vocês o exemplo do PET-FDG. Tá? O PET-FDG é aquele exame que usa glicose marcada com um radioisótopo, tá? E isso aqui que a gente identifica no paciente com a doença de Alzheimer. A gente vai ter um hipometabolismo de glicose no precúneus, no córtex cingulado posterior e no córtex temporoparietal. Tá? Então, a gente consegue ver um sinalzinho característico do paciente que tem a doença de Alzheimer. E nessa região do cérebro, ele consome menos glicose. Tá? Com isso, a gente caracteriza esse paciente como positivo para neurodegeneração. Tá? Então, baseado no critério de 2018 e no novinho que saiu em 2021, agora o critério europeu, esse hipometabolismo, essa assinatura hipometabólica, essas regiões definidas na doença de Alzheimer, indica neurodegeneração. Tá? Então, o conceito é interpretação biológica, hipometabolismo de glicose, medido por PET-FDG, neurodegeneração. E a gente começa com um grande problema. O grande problema, ele volta para as nossas células parceiras dos neurônios. Né? Os astrócitos da microglia e os oligodendrócitos também são metabolicamente ativos. Então, um exame que a gente utiliza glicose marcada para avaliar neurodegeneração sugere que o que a gente está vendo é só atividade metabólica de neurônios. Tá? E eu vou trazer 3 observações bastante importantes da literatura que acho que vão fazer a gente mudar um pouquinho de ideia. A primeira eu chamo de localização. Tá? Os astrócitos, eles têm um pezinho conectado em cada vaso sanguíneo. Agora saiu um artigo a semana passada do Bruno Weber mostrando que 99,8% dos astrócitos têm pelo menos um pé conectado no vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, ele tem um transportador de glicose, esse pezinho do astrócito tem um transportador de glicose. E pelo vaso sanguíneo é onde vem a glicose. E pelo vaso sanguíneo é onde vem a glicose marcada do exame do PET-FDG. Né? Do PET para ver metabolismo de glicose no cérebro. Então, a pergunta aqui é a seguinte: por que essa glicose teria que sair para o meio extracelular para achar o neurônio se ela pode entrar direto pelo astrócito? A segunda, eu chamo números. E essa aqui, para mim, eu já falei um pouquinho sobre isso antes, é a mais
interessante de todas. Quando a gente pega um exame de PET, esse é o padrão que a gente espera, né? A região cortical, a gente vai ter um metabolismo elevado de glicose, né? Onde tudo ocorre no cérebro. Então, o cérebro está consumindo bastante glicose nessa região, enquanto o cerebelo, a gente tem um metabolismo baixo de glicose. Se a gente vai avaliar essas regiões em termos de quantidade de células que a gente tem lá, como eu falei para vocês, a gente vai ter 16 bilhões de neurônios e 60 bilhões de células não neuronais na região que consome muita glicose. Já no cerebelo, a região que consome pouca glicose, a gente tem o contrário. São 69 bilhões de neurônios e 16 bilhões de células não neuronais. Então, a região que mais consome glicose tem menos neurônios. Será que esse exame, o hipometabolismo que a gente vê nesse exame, realmente indica neurodegeneração? E, por último, é uma hipótese que foi postulada em 1994 por dois pesquisadores super importantes, o Pierre Magistretti e o Luc Pellerin, que eles hipotetizam que, na verdade, o que acontece no cérebro é que o astrócito capta a glicose, metaboliza ela em lactato e envia esse lactato como substrato energético para os neurônios poderem fazer as sinapses. Basicamente, essa a hipótese, obviamente, uma hipótese baseada em muitos estudos científicos, né? Eles hipotetizam que isso ocorra no cérebro, né? 25 anos atrás, eles propuseram isso na primeira edição que foi capa da primeira edição da Molecular Psychiatry, que é uma revista super importante da área de neurociências, né? Eles propuseram que os astrócitos contribuíam para o sinal desse exame, que é largamente utilizado na clínica. Bom, a pergunta que a gente fez e tentou responder é muito simples. Esse exame, que é disponível para uso clínico, que identifica esse menor consumo de glicose no cérebro, de diversas patologias, será que ele identifica realmente atividade neuronal? Será que o que a gente está vendo nesses pacientes hipometabólicos é uma disfunção dos neurônios? Será que essas doenças são doenças neuronais? Bom, eu vou mostrar, a gente tem diversas partes desse estudo para mostrar. Hoje eu vou mostrar só uma, né, que é o ponto número 1, que a gente chama de ativando astrócitos, né? Desativando e astrócitos a nível de rede eu não vou mostrar, tá? Mas, obviamente, a gente resolveu testar essa hipótese ativando os astrócitos para ver qual seria o impacto no exame de imagem, né? Para isso, a gente descobriu um artigo bastante importante do Jeffrey Rothenstein, da John Hopkins, que ele descobriu que um antibiótico beta-lactâmico hiper conhecido, a ceftriaxona, ela tem um mecanismo muito interessante no cérebro. Ela ativa os astrócitos, ativa o transporte de glutamato pelos astrócitos. Tá? E esse transporte de glutamato pelos astrócitos, de uma maneira secundária, ativa o consumo de glicose desses astrócitos. Então, a gente conseguiu uma ferramenta, que era um antibiótico beta-lactâmico, aprovado pelas agências regulatórias, onde a gente sabia tudo desse antibiótico. A gente sabia exatamente a quantidade que chegava no cérebro. E resolveu fazer um estudo, que é um estudo muito comum em exames de imagem, com PET, né, em exames funcionais, que a gente resolveu avaliar em roedores, em modelos experimentais, os mesmos animais antes e depois de ativar os astrócitos. E esse foi o nosso resultado. Aqui a gente tem uma média de 10 animais antes e depois de ativar os astrócitos. Como vocês podem ver, é bem claro que depois que a gente ativa os astrócitos, a gente tem a região cortical dos animais aqui bem mais vermelhinha, né? A gente ativou os astrócitos, aumentou o sinal do exame de PET-FDG. Bom, isso é o que a gente chama de mapa estatístico, né? São as regiões que a gente teve realmente um aumento no consumo de glicose. A gente também tem um mapa de ativação, né? Então, quando a gente ativou os astrócitos, a gente aumentou o sinal de um exame que era interpretado por mais de 40 anos no uso clínico
como um exame que indicava atividade dos neurônios, né? Quando a gente foi tentar entender se a gente realmente estava ativando o alvo de interesse, a gente viu que quanto mais o alvo estava presente, maior era o aumento na ativação no consumo de glicose, né? A gente tem uma correlação quase perfeita aqui, de 0,94. Bom, e finalmente, com a ajuda da Débora Souza, que é uma pós-doc do laboratório do professor Diogo Souza, a gente desenvolveu uma cultura de astrócitos adultos, né? E conseguiu replicar no modelo de cultura celular os achados em vivo, né? Como vocês podem ver, a gente expôs esses astrócitos a ceftriaxona e a gente tem um aumento no consumo de glicose por esses astrócitos. E se a gente bloqueia esse transportador, que é o que a gente ativou, que é o GLT1, a gente acaba abolindo o efeito, né? Então, a gente tem, basicamente, uma prova de conceito que o que a gente está vendo aqui é realmente um aumento dependente desse transportador astrocitário, da ativação dos astrócitos. Bom, com esses resultados, a gente desafiou, basicamente, 40 anos de uso clínico do FDG-PET, né, como marcador de atividade neuronal, como marcador de neurodegeneração, e a gente ficou bastante ansioso para ver qual seria a recepção da comunidade científica, né, com esses resultados. Eu me lembro que o primeiro feedback, a primeira resposta que a gente teve veio de uma mídia social, do Twitter, que é uma mídia altamente utilizada, de um perfil de neurociência que sugeriu que era para a gente, né, prestar atenção nos efeitos, na neurociência cognitiva dos astrócitos da astroglia, né? E a primeira pessoa que comentou alerta de quebra de paradigma, né? Então, comentando que esse resultado quebrava um grande paradigma. Nesse momento, a gente achou que a gente deveria propor um estudo, um artigo conceitual propondo, né, que o exame do PET-FDG, utilizado para marcar a disfunção de neurônios, também é sensível a astrócitos. A gente precisa escrever um editorial, algum artigo, para propor, né, que isso ocorre, né? Não deu tempo, quando a gente pensou em escrever, teve um artigo de companhia na Nature Neuroscience, escrito pelo John Stossel, onde ele, como vocês podem ver aqui, já coloca a glicose dentro do neurônio e dentro do astrócito. Tá? Bom, mas a pergunta importante, e por que a gente está falando tanto dessa questão de glicose dentro do neurônio, dentro do astrócito, é quando a gente volta para um exame com um paciente com a doença de Alzheimer. O que a gente está enxergando aqui nessa região hipometabólica? É uma disfunção dos neurônios ou é uma disfunção dos astrócitos? Hipometabolismo característico da doença de Alzheimer. A assinatura da doença é o neurônio que está doente, é o astrócito que está doente. A gente não sabe mais, né? A gente acha que pode ser qualquer um dos dois, né? Bom, o Alzheimer Forum, que é o principal fórum que debate a doença de Alzheimer, publicou um artigo sobre o nosso artigo, né? E ele pergunta o seguinte: estariam os astrócitos borrando o sinal do PET scan para atividade neuronal? Como eu falei, a gente acha que é muito mais, né? Será que a gente está vendo só atividade neuronal? Bom, e esse primeiro artigo ele foi publicado em 2017, né? A comunidade, conforme os anos vão passando, ela já vem aceitando um pouquinho melhor que os astrócitos contribuem para esse exame, que a gente tem alguns exemplos onde vocês podem ver que o sinal do PET, que é PET astrócito neurônio, o pessoal já começou a entender que esse exame não é um exame que indica simplesmente a atividade dos neurônios, e eu acho que o principal ponto, o principal artigo, né, é um artigo publicado agora, em novembro de 2020, que é um artigo de consenso na Lancet Neurology, onde os autores já sugerem que o PET-FDG, baseado nos nossos achados, também indica a atividade dos astrócitos, não só dos neurônios. Bom, o que acontece com esses astrócitos na doença de Alzheimer, a gente não vai ter tempo de falar aqui hoje, mas eu tive a honra de ser convidado para ser um dos autores de um artigo de consenso da Nature Neuroscience, são 81 autores, 22 países,
onde a gente definiu o que é um astrócito reativo, né? E esse artigo ele mostra o que ocorre, propõe, né, o que ocorre no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui que a gente tem no meio é uma placa de beta-amiloide, e em volta nós temos o que a gente chama de astrócitos reativos em vermelho, né? São astrócitos que eles mudam de estado, mudam molecularmente, morfologicamente e funcionalmente, né? Bom, obviamente, quando a gente está falando desses marcadores, a gente de PET-FDG, por isso que a gente fala da interpretação biológica ser tão importante, a gente está falando de um exame que avalia tanto o neurônio quanto as astrócitos, né? E a gente está entrando na parte final da apresentação, a gente tentou procurar marcadores astrocitários mais específicos, né? E esse é um artigo que a gente publicou em 2019, e a gente identificou diversos marcadores que são mais específicos para astrócitos. Entretanto, os resultados são extremamente conflitantes, e é difícil a gente tirar alguma... Foi difícil a gente tirar alguma conclusão com esses resultados conflitantes. Por isso, em 2021, a Bruna Belager, que é uma pós-doc do grupo, ela desenvolveu uma revisão sistemática com meta-análise. Esse artigo acabou sendo a capa da Neurology, de junho de 2021, e ela avaliou dados de mais de 3.204 indivíduos. E chegou à conclusão que alguns marcadores astrocitários específicos de astrócitos estão alterados na doença de Alzheimer. Bom, e para chegar no final, a gente fala desse nosso último estudo aqui, que foi publicado na JAMA Neurology, que é agora de outubro de 2021, onde, utilizando um marcador astrocitário, tá, que é o GFAP, que é uma proteína que vaza dos astrócitos no sangue, a gente conseguiu predizer a amiloide no cérebro, né? E como vocês podem ver aqui, a gente consegue predizer conforme a patologia progride, né? Desde a fase sintomática, ela vai aumentando, 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 até o paciente estar na fase onde ele já tem sintomas, né? Eu brinco que esse estudo é um estudo que tem a Brazilian, a gente chama de muitos brasileiros, né? A primeira autora é brasileira, uma geneticista, Andréa Benedetti, o Tarek é um neurologista brasileiro, o Pedro é o último autor, é um neurologista brasileiro, né? E eu também sou autor, então a gente tem 4 brasileiros nesse artigo, que tem 3 coortes internacionais, né? Uma canadense, uma espanhola e uma francesa, né? E é um artigo que tem diversos brasileiros que estão envolvidos na parte da ponta em termos de pesquisa clínica na doença de Alzheimer. Bom, o que a gente pode concluir dessa minha apresentação é que a doença de Alzheimer biológica, ela pode ser identificada por biomarcadores, tá? Mas esse refinamento na interpretação biológica ainda é necessário. A gente precisa entender o que esses biomarcadores significam se a gente vai começar a depender deles para fazer um diagnóstico biológico, né? A gente fica bem claro que as células gliais, elas são marcadores iniciais da doença de Alzheimer, ou seja, quando a patologia começa, elas já começam a reagir, já começam a se ativar, e esse processo de neuroinflamação é um processo que pode servir realmente para ser o X do sistema ATN, agora ATXN. E a outra coisa importante que eu acho que a gente precisa falar e precisa sempre enfatizar é que todos os fármacos, todas as drogas que são utilizadas para o tratamento de doenças neurodegenerativas, de condições de transtornos neuropsiquiátricos, elas visam recuperar a atividade dos neurônios. A gente precisa começar a pensar nas células da glia como potenciais alvos farmacológicos. Bom, esse é o meu laboratório de pesquisa, né? Como vocês podem ver, é um grupo bastante grande. Atualmente a gente tem 33 alunos no grupo, né? Um grupo bastante expressivo, todas as áreas do conhecimento. A gente tem alunos a gente tem até alunos de jornalismo, né? Que ajuda muito na questão de divulgação, como o presidente comentou hoje no início, né, dos artigos na Folha de São Paulo, que a gente tem escrito, artigos para público muito mais leigo, né? E o laboratório fica no
no novo prédio do CBS, que vocês podem, aquele prédio da esquina da Ipiranga com a Ramiro, um prédio novo que acabou de ser construído. Bom, a gente, obviamente, trabalha integrado com muitas pessoas no mundo inteiro e, além de receber esses financiamentos nacionais, a gente é financiado por algumas agências internacionais. A Alzheimer's Association é uma agência que tem investido bastante no nosso laboratório e a gente tem ajudado bastante o laboratório a desenvolver pesquisas de ponta aqui no Brasil. Tá bem? Muito obrigado pelo tempo de vocês e fico aberto para perguntas. Eduardo, maravilhosa tua apresentação, realmente um orgulho aqui para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, contar com esse nível científico aí numa área de ponta, numa área muito crítica, né? E realmente assim, tu está mostrando, né, que investindo aí em ciência e qualidade, a gente pode muito bem se integrar aí na comunidade internacional e estar até na vanguarda, né, da geração de conhecimento. Eu, então, gostaria de abrir para perguntas aí para o nosso grupo aí, para toda a audiência. Nós tivemos mais de meia centena de pessoas conectadas, né, realmente assim, um pico de audiência nessas nossas sessões. Certamente devem ter se deleitado aí com a apresentação do Eduardo, como ocorreu comigo. Hein? Obrigado, Roberto. Muito, muito contente com teus comentários e eu acho que a gente realmente tem condições de estar brigando. A gente tem a área de neurociências aqui no estado, é uma área muito forte, né? Eu acho que a gente tem como estar lá em cima junto com as pessoas que estão no forefront da pesquisa científica, né? Acho que a gente está conseguindo e muito porque o estado realmente é muito forte, né, na área, né? Certamente. Eu queria começar com uma pergunta, mas é mais uma curiosidade minha. Vocês têm associado algum tipo quando trabalham com esses biomarcadores, algum tipo de avaliação familiar, genética, em relação a essa coorte enorme aí que vocês têm estudado? Como é que... Muito legal. Não daria tempo para abordar nessa aula, mas só uma curiosidade minha aí, pelo viés que eu tenho. Não, muito legal, muito legal. Pergunta muito boa. A gente tem duas grandes... A gente tem várias coortes em andamento, né? As maiores, mais conhecidas, que começaram há quase 15 anos atrás, são duas. Uma é o ADNI, que é o Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, que foca em indivíduos que têm doença de Alzheimer esporádica, né? Que eles podem ser até positivos para APOE4, né? Que é um fator de risco, principal fator de risco genético, né? E tem uma outra coorte, Juliane, que é o DIAN. Já o DIAN, ele foca em pacientes que têm mutações mendelianas, APP, PS1 e PS2. Então, são duas coortes em andamento há mais de 15 anos, que estão sendo seguidas por esses estudos multicêntricos nos Estados Unidos, né? O que a gente faz muito aqui a gente tem acesso a essas coortes, então o pessoal do laboratório se especializou em trabalhar com esses dados, né? Então, normalmente, a gente brinca, né, que o pessoal coleta os dados para a gente lá nos Estados Unidos e a gente tem as ideias aqui e acaba conseguindo até publicar em revistas de mais impacto do que eles, porque as ideias dessa moçada aqui são muito boas, né? Então, a gente tem essas duas coortes, uma coorte esporádica e uma de Alzheimer mendeliano, Alzheimer com essas três, são essas mutações na proteína precursora de amiloide, na APP, e nas presinilinas, 1 e 2, que são as tesouras que cortam essa proteína precursora de amiloide. A gente tem essas duas coortes, né? E, obviamente, completamente disponíveis para a gente trabalhar em colaboração, né? Todos os dados de imagem, todos os dados de... Se a gente quiser pedir amostra de sangue, a gente tem todo acesso a essas coortes, é uma coisa que a gente tem feito bastante aqui. A gente tem que... O Sérgio, levantou a mão. Eu queria me associar à parabenização da brilhante conferência, né? E para te dar a oportunidade de você falar um pouquinho mais, eu queria que você
fizesse algumas considerações de ordem ética, porque no momento atual da ciência, você está, então, podendo fazer um diagnóstico precoce de uma doença que, no momento, ainda não tem tratamento com impacto clínico significativo, né? Então, eu gostaria que você considerasse essa questão ética um pouco para nós. Essa eu acho que é a pergunta mais debatida nos últimos anos. A gente, desde 2004, consegue identificar a placa de beta-amiloide. Bom, depois que a gente identificou a placa, o que a gente faz? Por muitos anos, se teve até a discussão se deveria fazer o disclosure para o paciente, né? Se deveria dizer para o paciente, olha, a gente identificou placas de beta-amiloide no seu cérebro, né? O que a gente sabe agora, e esses estudos eles são espetaculares, né? Agora a América Latina tem um grande em andamento, que é o Latam Fingers, né? Fingers é o primeiro, veio de um estudo da Finlândia, e baseado nesse primeiro estudo foi em 2010, eu acho, né? Então são 12 anos atrás. A comissão da Lancet publicou a atualização agora, 2021, a última atualização. A gente consegue prevenir a fase clínica da doença em até 40% dos casos, só tratando riscos modificados. Tá? Então, vamos lá. Seja de maneira não farmacológica, seja de maneira farmacológica. Quando eu falo de não farmacológica, eu falo de coisas que a gente já discute, né? Exercício, alimentação, né? Farmacológica, a gente sabe que, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão são fatores de risco, né? O que a gente tem na literatura atualmente, baseado nesses largos estudos do Fingers, acredita-se que 40% dos casos possam ser parados na fase biológica. Esses pacientes não vão chegar na fase clínica, né? Então, identificar o quanto antes, a gente tem a janela maior para tentar essas terapias farmacológicas e não farmacológicas que não são diretamente associadas com a doença de Alzheimer. Essa é a pergunta que a gente já pode fazer agora, né? Se a gente tiver um plano nacional focado para esse enfrentamento, a gente consegue colocar isso no SUS, né? Não são estratégias caras, né? Para a gente tentar modificar. O SUS tem a maioria desses medicamentos para tratar essas comorbidades que podem ser tratadas, tá? O número 2, esse é mais controverso ainda, Sérgio, é a aprovação de um anticorpo monoclonal chamado de aducanumab. Não sei se vocês acompanharam, né? Depois da memantina, que foi aprovada em 2003, quase 20 anos depois, a gente teve o primeiro novo fármaco, e o primeiro fármaco que tem como afinidade placas de beta-amiloide, o alvo desse fármaco são as placas de beta-amiloide, aprovado pelo FDA. Isso foi no passado. Se chama aducanumab, o fármaco, ele se liga nas placas de beta-amiloide e remove as placas de beta-amiloide. Tá? Ele foi aprovado por um programa do FDA que se chama FDA Accelerated Approval Program, que é um programa de aprovação, aquilo que aconteceu com as vacinas no início, né? Eles resolveram fazer com o aducanumab. Qual é o problema do aducanumab? Os estudos que foram feitos de fase clínica 3, estudos de fase 3, eles mostram que o aducanumab, em 56 semanas, limpa o cérebro dos pacientes de amiloide. Entretanto, ele falhou na futility phase quando a gente pensa em algum benefício clínico. Esses pacientes não param de progredir, né? Então, mesmo assim, o FDA resolveu aprovar esse medicamento, né? Para quem é da área, sabe, eu participei da reunião de aprovação, teve 3 membros do FDA que logo depois pediram para sair do FDA, quando foi aprovado o fármaco, né? É um tratamento que está disponível nos Estados Unidos, em alguns hospitais. Ele foi negado na Europa, a agência europeia resolveu negar, e é o primeiro tratamento aprovado em 20 anos, né? O que é interessante é que os estudos foram desenvolvidos em indivíduos que já têm sintomas. Então, a gente não sabe como esse anticorpo monoclonal vai funcionar em indivíduos que têm a fase biológica da doença de Alzheimer.
né? E é isso que está sendo testado agora. Os Estados Unidos virou uma grande fase clínica 4, Sérgio, para esse anticorpo. Né? Então, o pessoal está utilizando e a gente não sabe que vai estar aprovado pelo FDA. Então, nos Estados Unidos dá para utilizar. Né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Tem mais 4 atualmente em fase clínica 3 que estão testando em pacientes com Alzheimer pré-clínico, com Alzheimer positivo para biomarcadores sem sintoma nenhum ainda. Né? A gente espera que eles funcionem. Último adendo só, Sérgio, é que os efeitos adversos são muito prevalentes. Né? Então, 50% dos indivíduos têm algum tipo de sangramento cerebral. Você imagina, durante 30 anos, aquela placa se formou, abriu um espacinho no cérebro, em 56 semanas, você remove a placa, o cérebro fica cheio de buraquinho. Bom, não vou me alongar muito, me alonguei demais já. Obrigado. Mas a pergunta é excelente. Gostaria de fazer um comentário. Realmente, é algo extraordinário a sua palestra, com conteúdo enriquecedor e realmente cada vez mais relevante pela longevidade que cresce e esses pacientes se tornam mais visíveis, cada vez estão mais próximos de nós. Temos na Johns Hopkins um pesquisador da minha área, que eu sou otologista, que faz pesquisas tentando ser contributivo nesse alongamento da homeostase desses pacientes. E argumenta que esses aspectos que fizeste referência, que poderia chegar a 40%, eles só teriam efetividade se iniciado desde a juventude, a pessoa ter o peso certo, o exercício e todas as coisas que lá, na época do Alzheimer, estaria, vamos dizer, contribuindo para a não existência. Mas o motivo do meu comentário é um aspecto otológico, que isso está muito difundido no nosso meio, inclusive com publicações repetitivas, é que a falta da audição seria um agravante, porque ouvir não é complexo no cérebro, mas entender o que ouviu exige praticamente uma ação de toda a massa encefálica, e com isso seria tanto hoje é uma preocupação da pessoa que está convivendo com a sua surdez, que seja protetizado na sua idade sênior, para não ter esse agravante, porque é a única coisa que pode se atuar tardiamente e ainda ter um benefício sintomático. A doença não vai mudar o curso, mas sintomaticamente esses pacientes seriam beneficiados. Eu gostaria de saber se tens algum comentário a esse respeito. Esse comentário, eu dei uma caída, não sei se vocês notaram, eu não vi ele completo, tá? Eu até estou procurando para te dar a porcentagem, porque a perda de audição é uma das mais comentadas desses fatores de risco, né? E esse comentário se torna mais interessante, né? Porque o professor Diogo está aqui com a gente, que a grande ideia e o que o professor Diogo milita é que a gente precisa entrar dentro das escolas, né? Começar lá embaixo para utilizar esses dados e mostrar para os indivíduos que a gente precisa começar, se a gente quer ter uma terceira idade saudável, a gente precisa começar lá embaixo, né? E dar informação em relação a esses dados. Eu quero ver só a porcentagem, estou com o artigo aberto aqui, o hearing loss é um dos maiores, é 8% dentro desses 40%. Eu tinha em midlife 6%, mas 8%. Eu abri porque eu me lembro bem. Eu vou fazer o seguinte, porque esse é um artigo. Você trouxe uns artigos mais importantes do momento, né? É um artigo de 2020. E eu vou abrir, vou aproveitar, vou tomar liberdade aqui.
Aqui a gente tem mais ou menos a curva, ó. Exatamente. Certo. Né? Ó, less education. A primeira coisa é educação. Né? A gente sabe que indivíduo que tem low education, menos de 8 anos, né, tem risco maior de desenvolver. Na midlife, a gente tem todos esses, né, todos esses fatores que são fatores que a gente pode tentar prevenir. E no later life, que é a fase onde a gente já pegaria paciente idoso, né, a gente tem todos esses fatores aqui. Esse aqui é um que a gente está vendo agora, que é muito mais de 4%, Luiz. Né? Depois da Covid, né? Então, eu acho que esses fatores, se a gente consegue colocar esses fatores a nível de saúde pública, a gente começa a colocar o Brasil numa situação melhor ainda, em termos de tentar prevenir que essa população que está envelhecendo agora, que a gente tenha uma... Eu falo muito que a gente pode estar vivendo no Brasil uma pandemia não viral, né? Silenciosa dessas doenças, que a gente... daqui 20, 30 anos vai... A gente precisa começar a agir agora, eu acho. Mas esse seu comentário é espetacular. Felizmente, obrigado. Felizmente, hoje há uma conscientização da importância da surdez. Ontem eu dei uma palestra na Assembleia Legislativa, porque você criou não me lembro a palavra, são 27 deputados que estão dedicados a ajudar isso que falaste, desde a tenra idade, solucionar esse problema. E um conceito que pode ser dado para pessoas que não estão na área, todas as surdezes, com exceção das centrais, que são poucas, têm solução hoje em dia plena. Então, está se lidando com alguma coisa que dá para ajudar todo mundo. Não? Genial. Muito obrigado pelos comentários. Muito, muito enriquecedores. Eu acho que esse artigo, eu posso até, se vocês quiserem, mandar depois para a gente divulgar, porque esse artigo é um artigo muito importante para essa questão de mudanças de hábito de vida e tratamento farmacológico das comorbidades. Né? Pode ser que a gente... Cara, educação a gente precisa lá de baixo, né, Luiz? Começar a pensar desde o início, né? Tem aqueles 7%, mas os outros 33% começam na parte do meio da vida, né? Então a gente ainda teria um espaço aí para tentar alguma intervenção e tentar, né, prevenir que esses indivíduos entrem na fase clínica da doença. Mas, bom, excelente. Juliane, eu acho que eu falei demais, né, Juliane? Muito obrigado, foi excelente. Eu acho que temos aqui, já passamos aqui do 1h10 já de sessão. Eu queria, então, mais uma vez te agradecer, mas eu quero aproveitar aqui a presença do Diogo. Posso pedir um comentário final, Diogo, para encerrar nosso encontro de Ciência e Tecnologia? Professor Diogo Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Bom, eu já conheço o Juliane e conheço o Zimmer há muito tempo, e como, obviamente, entre os fatores não modificáveis está o envelhecimento, a relação que a gente tem com o passado, estou falando agora uma pessoa que faz neurociência, a relação que a gente tem com o passado não é só com o passado da gente. A relação que a gente tem com o passado é quem é jovem, que a gente já foi no passado quando não é mais jovem. Então, eu sou muito voltado, o meu passado é muito voltado para o futuro da juventude dos outros. Isso é uma coisa que me motiva muito e me mantém muito vivo. E, obviamente, Juliane, que eu me guio também com pessoas absolutamente geniais como tu, e o Cine sabe o que é que eu penso a teu respeito, mas a minha grande coisa é alimentar o meu futuro e me voltar para o passado, quando eu era jovem, apostando nos jovens. E não preciso dizer para vocês que a vida me botar em contato com o Zimmer é uma coisa absolutamente esplendorosa. Então, eu acho que isso pode servir, assim, que, muito modestamente, e, obviamente, a minha contribuição para essa produção científica dele é praticamente nula, mas esse espaço para o jovem, brilhante como ele, desenvolver a ciência aqui no Brasil, numa ciência... O Goebbels não gostava que se falasse em ciência brasileira, mas a ciência do Brasil tem que ser isso, inclusive, que ele falou na fala dele, investir, por exemplo, no MD-PhD. A experiência que nós tivemos de jovens de 18, 19 anos, inclusive pessoas
que ele apresentou aí, que com 20 anos estão mudando o conceito de Alzheimer na ciência internacional. Então, isso eu queria dizer, Juliane, assim, agradecer por convidar um jovem para falar aqui na sociedade e te dizer que esse é o caminho. Isso, mais uma vez, tu está sendo um exemplo para mim. A gente tem que investir nos jovens, que são eles aqui no Brasil. Nós temos que abrir espaço para a juventude fazer, seja ela em qualquer área, inclusive especificamente aqui na neurociência. E eu fico muito contente que tu dê essa oportunidade, um jovem brilhante como o Zimmer, mostrar mais uma vez que vale a pena apostar no futuro, no meu passado e no futuro dos jovens. Então, parabéns, Zimmer, parabéns, Juliane. Acho que isso é um exemplo que a Sociedade Rio-Grandense de Medicina está dando. Nós temos que investir nos jovens para fazer a ciência médica, biomédica, cada vez mais poderosa e contribuir mais para a qualidade de vida da sociedade. Isso é que eu queria expressar para o meu coração. Belíssimo encerramento. Muito obrigado, Diogo, pelas palavras. Eu acho muito apropriadas aí. Eu queria, mais uma vez, então, agradecer a presença de todos, especialmente ao nosso palestrante de hoje aí pela brilhante apresentação. Agradecer ao nosso presidente por abrir mais esse espaço aí dentro das programações aí da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E deixo já o convite para, na última terça-feira de maio, mais um encontro aí que nós ainda vamos anunciar qual será. Obrigado a todos.